todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos felizes de poder retornar ao estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade assim à nossa série de Daniel, Passamos por Daniel, chegamos até Neemias. Hoje nós vamos falar sobre a inconstância, a inconstância do povo em relação a servir a Deus e como isso nos mostra a natureza ou o que é a verdadeira conversão. Para isso nós vamos ler Neemias capítulo de número 13, o último capítulo, que fala sobre a inconstância e o abandono do povo à aliança que havia feito com Deus. Vamos ler Neemias capítulo de número 13, vamos ler todo o capítulo de forma pausada e que Deus nos dê assim a iluminação e o entendimento. Leamos. Naquele dia leu-se no livro da lei de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. E sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém. Quem? Neemias. Ele que está relatando isso. Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei para retornar a Jerusalém. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E, ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra do Senhor no templo, tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zodaque, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas. E com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques a beneficência que fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figo, e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado,
e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Israel e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? E sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não se abrissem até passado o sábado, e pus sobre as portas alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles. E lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia do sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e os espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, havendo entre muitas nações não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado do seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? Contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar, e dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus e casando com mulheres estrangeiras. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, sumo sacerdote, era genro de Zambalate, o Oronita. Por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todo estrangeiro, e designei cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Então aqui nós temos esse relato que mostra a inconstância do povo em seguir ao Senhor. A rapidez na qual o povo abandonou a aliança que havia feito com o seu Deus para quebrar os seus mandamentos e para seguir após o seu coração. Isso é muito impactante quando nós olhamos todo o livro de Neemias e vemos a fidelidade de Deus, o retorno do povo a Jerusalém, a reconstrução ali da cidade e toda a bondade do Senhor para com aquele povo. E é-nos surpreendente porque nós vemos quão rápido nós podemos fazer uma aliança ou votar, fazer um compromisso de servir a Deus, e quão rápido nós podemos retroceder nesses compromissos que nós fizemos. Nós temos esse relato, Neemias, que teve que se ausentar, aquele grande líder do povo de Israel, que teve que se ausentar por um tempo de Jerusalém,
e ele foi ter com o rei Artaxerxes, que naquele tempo dominava sobre toda aquela região e a Babilônia. E quando ele retornou a Jerusalém, nós vemos que muito daquilo que eles haviam já prometido e que eles já estavam praticando havia sido abandonado. E nós vemos aqui algo que é muito importante. Se algo não é feito de coração, se algo não procede de uma natureza nascida de novo, então aquilo, por mais bom que seja, é algo que é passageiro, é algo que é tão somente um comportamento, não é algo que flui ou que vem do nosso coração e da nossa inspiração de servir a Deus e de fazer a sua vontade. E nós vemos aqui este grande mal que o Senhor relata, que Neemias relata, em que quando Neemias retornou a Jerusalém, nós já vimos que aquele inimigo de Israel que havia tanto prejudicado e tentado prejudicar a obra do Senhor, havia ganhado um espaço, um quarto no templo de Deus, e que aquele homem que deveria servir ao Senhor e ser fiel, Eliasabe, ele que era o sacerdote, ele permitia que o principal inimigo de Israel passasse a residir no templo do Senhor. Então nós vemos essa loucura que eles fizeram, e nós vemos como Neemias foi firme, e como o seu zelo, a sua determinação por servir ao Senhor fez com que essa situação fosse desfeita, com que aquele homem fosse tirado dali e fosse expulso. Mas nós vemos muitas outras coisas aqui também. Nós vemos a obra do Senhor sendo negligenciada, porque os sacerdotes e todos aqueles que serviam no templo não estavam sendo pagos, então eles deixaram o seu serviço ali no templo, os cantores, os sacerdotes, os levitas, aqueles que serviam no templo, e voltaram às suas terras. Então nós vemos o abandono da obra do Senhor tão rápido. E hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas que se determinam a fazer as coisas, que se determinam no ardor da empolgação, logo, muitas vezes, se aquilo não tem a sua raiz numa genuína conversão, logo isso se desfaz. Logo nós vemos muitas pessoas abandonando a obra de Deus e voltando às suas atividades cotidianas. E nós vemos como Neemias, ele resolve essa situação, e ele relata aqui, nós temos nesse capítulo a própria narrativa do que aconteceu pelos próprios lábios de Neemias. E nós também vimos como essa situação foi solucionada, como ele trouxe de volta os cantores, os que serviam no templo, os sacerdotes, e ordenou que o povo desse ali os dízimos, que o povo tornasse a sustentar aqueles que serviam ali na obra do Senhor. Nós vemos também aqui os sábados profanados. O povo havia se esquecido da aliança e havia esquecido que era Deus que provia, que era Deus que sustentava eles, e eles vendiam, faziam comércio no dia de sábado. E mesmo ali, Neemias foi firme, e poderia ser que aquilo gerasse mais impopularidade para ele, que o povo tivesse mais ódio por ele, mas ele foi firme, e ele ordenou, e não somente ordenou ali, mas ele tomou medidas para que se observasse novamente o sábado, porque uma das razões pela qual o povo foi levado ao cativeiro foi por causa da quebra dos mandamentos do Senhor e pela quebra do dia do sábado. E nós vemos como ele tomou esses passos na leitura para restituir de novo a observância do dia do Senhor, do sábado. Nós também vemos aqui o casamento com pessoas que não eram convertidas, não eram salvas. Nós vemos que nem mesmo eles tiveram temor em relação a isso,
e deram as suas filhas, os seus filhos, para casarem com povos pagãos, povos que eram idólatras e que serviam outros deuses. E nós vemos por que isso é tão prejudicial, porque nós vemos o exemplo de Salomão descrito aqui, e que Salomão se aparentou com muitas mulheres de outras nações e que aquelas mulheres corromperam o seu coração. Então nós vemos nessa narrativa aqui a natureza de uma conversão falsa e a necessidade de uma verdadeira conversão. Porque o povo foi inconstante, porque o povo tinha esta mente dividida, porque o povo não tinha uma real conversão, porque o povo de fato não havia se arrependido dos seus pecados. O que nós podemos aplicar às nossas vidas em relação a estes pontos, a essas coisas que nós lemos e falamos rapidamente? Primeiro, nunca duvide do poder ou da astúcia de Satanás. Nós achamos que nós não podemos ser corrompidos facilmente. Nós achamos que por ter aprendido algumas coisas, nós podemos manter Satanás e as suas tentações longe de nós. Mas Satanás, ele é ardiloso, ele conhece o nosso coração, não como a Deus, mas ele conhece, ele sabe como nos estimular os nossos desejos, ele sabe como estimular os nossos pecados, e ele vem com as suas mentiras, com as suas insinuações perigosas, e nós devemos estar atentos para que realmente Deus esteja em nosso coração, pois se ele não estiver em nosso coração, se nós não formos verdadeiramente obedientes à palavra de Deus, e quando eu digo verdadeiramente obediente, eu digo ser obediente no coração, ter o temor de Deus no coração, e não somente servir ao Senhor à vista de outras pessoas. Eu só temo a Deus, eu só sou obediente a Deus à vista de outras pessoas, mas quando eu estou sozinho, quando não tenho ninguém me olhando, então eu ando segundo o meu coração. Então Satanás, o inimigo de nossas almas, ele nos conhece, ele sabe aonde ele pode, como ele colocará armadilhas para nos derrubar. E nós temos que estar atentos a isso e não deixar que hajam brechas, buracos em nossas vidas, para que Satanás entre e nos encorajem a pecar, nos encorajem a desobedecer a Deus, nos encorajem a entretenimentos. Então nós devemos realmente lembrar da fidelidade de Deus, da sua justiça, que Deus pune, e realmente reconhecer na nossa vida se nós temos um verdadeiro coração ou não. E outra coisa que nós devemos lembrar é da obra do Senhor. Nós devemos separar um dia para adorar a Deus. Aqui nós vemos que o povo ele abandonou o dia do Senhor, o sábado. E nós vemos que hoje nós cultuamos a Deus no dia da ressurreição do nosso Senhor. O dia do Senhor, o domingo, ou o primeiro dia da semana, conforme está no Novo Testamento. Ele é guardado de uma forma um pouco diferente, mas ele é um dia reservado para cultuarmos a Deus, estudarmos a sua palavra e servi-lo. Não é um dia para lucro pessoal, para interesses pessoais, mas é o dia do Senhor, o dia pertence a Ele, um dia que é dedicado exclusivamente à obra do Senhor. Nós temos negligenciado esse dia? Como é esse dia para você? Será que ele está envolto de entretenimento, de futebol, de videogame, de passeios? Você tem honrado, você tem se lembrado desse dia que o Senhor separou, desse dia que marca o início de uma nova vida, desse dia que marca a ressurreição de nosso Senhor e que aponta para a nossa ressurreição e para a nossa nova vida em Cristo? Nós devemos pensar nisso, porque se houver aí também uma brecha, Satanás, ele vai nos derrubar aí. Nós também devemos pensar sobre as nossas amizades.
Quais são os nossos amigos? Nós temos como os nossos amigos aqueles que amam ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, ou os nossos melhores amigos são pessoas que não são crentes? Não estou dizendo que nós não temos algum tipo de contato com pessoas que não são crentes, nós devemos ter para evangelizá-las, para falar de Cristo a elas. Mas os meus melhores amigos são pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Ele, porque se são, certamente eles nas nossas conversas, no nosso estar juntos, não vai haver nada sobre Deus, não vai haver obediência, não vai haver temor, não vai haver uma busca por conhecer melhor a Deus. A aliança com pessoas de pessoas incrédulas é o que aconteceu aqui. E nós devemos também pensar, tomar cuidado. Hoje existem muitos crentes que estão se envolvendo emocionalmente com outras pessoas que não partilham da sua fé. E se relacionam e cometem pecados, porque uma vez que, se eu sou crente, eu me relaciono com uma moça que não é crente, que não tem o temor de Deus, aonde você acha que isso vai dar? É mais fácil ela seguir a minha conduta, a minha forma de viver, ou eu seguir a forma dela, ou dele? Então é impensável que um crente ele namore ou ele tenha relacionamento com a pessoa que não tem a mesma fé que ele. E se uma pessoa ela age dessa forma, de forma leviana, isso é um sinal real de que ela não conhece a Deus. Principalmente quando a pessoa já entra em um relacionamento pensando em uma outra situação. Então nós devemos ter muito cuidado. E as amizades com pessoas que não são crentes deve ser para evangelizá-las, para de alguma forma beneficiá-las, influenciá-las para o bem, para o Evangelho. E não deve ser simplesmente para o nosso benefício. O nosso grande problema muitas vezes é que nós temos amizade com determinadas pessoas somente para o nosso benefício. O que eu vou ganhar com aquela amizade? O que eu vou obter com aquilo? E nós vemos aqui que, assim como Salomão foi corrompido, aquele povo estava sendo corrompido, porque a nossa tendência, ela é para as coisas ruins. Nós temos um coração, mesmo se nós formos salvos, nós ainda temos um coração inclinado. E nós devemos diariamente buscar a orientação de Deus e poldar, cortar os nossos comportamentos errados para servir a Deus. Então, nas nossas escolhas pessoais, seja em amizade, em relacionamentos, porque se eu me relaciono com a pessoa, então eu devo ter um intuito de me casar. E eu casaria com uma pessoa que não conhece a Deus, que no domingo de manhã acordaria e não iria querer vir comigo para a igreja. Quando nascessem os nossos filhos, eu gostaria de ensiná-la na palavra, instruí-la, mas aquela pessoa não. Que levaria a criança para os parques, para entretenimento, para festas no dia do Senhor, quebrando assim a aliança com o nosso Deus. Então nós devemos pensar muito nisso. Então nós temos diante de nós, para não nos alongarmos muito, um grande desafio diante de nós. E nós podemos pensar, realmente o nosso coração foi mudado? Porque nós vemos aqui a inconstância muito rápida do povo, de como eles esqueceram a bênção do Senhor e restaurá-los, de como a nação foi favorecida ao cuidado do Senhor, e nós vemos aqui que eles rápido esqueceram tudo que o Senhor fez e privilegiaram o lucro, o dinheiro, as amizades mundanas, os prazeres pecaminosos. E nós podemos olhar aqui que uma obediência a Deus, muitas vezes ela pode ser somente uma obediência externa, exterior, mas não de coração. É quando o seu pai ou sua mãe fala para você ir pegar um pão na padaria, quando fala para você
limpar o seu quarto, quando fala para você ajudar com o almoço ou limpar, lavar as louças, você quer fazer outras coisas, você faz, mas você faz batendo os talheres, batendo as panelas, ou você vai arrumar a sua cama, você não arruma direito. Então você obedeceu, mas você não obedeceu com vontade, de coração. Você não fez como algo que você deveria fazer realmente, não. Você fez algo como obrigação, e nós vemos que aquilo era o que o povo fazia. Eles não eram quentes e nem frios, eles eram mornos. Eles estavam no meio termo. E quem está no meio termo, quem acha que está ali no meio, de fato está do lado contra Deus, porque não existe meio termo. Não existe um meio caminho. Ou você serve a Deus, ou você serve. Ou você está dentro, ou você está fora. E a conversão é isso. A conversão, ela nos desafia. Ela nos faz abandonar, muitas vezes, aquilo que talvez a minha natureza, o meu coração gostaria de fazer, para servir a Deus, para fazer a sua vontade, porque eu sei que é o melhor, e porque eu sei que isso honra a Deus e que é para o meu bem. E a verdadeira conversão, ela transforma o nosso interior antes do nosso exterior, ela transforma o nosso coração quando nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, quando nós experimentamos a certeza de vida eterna. Então o Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora. Ele muda o nosso coração, ele muda o nosso interior, ele muda a nossa mente. Então nós passamos a querer fazer e a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E existe algo que acontece em nossa vida que se chama constância. Se a inconstância é você estar com a mente dividida e de você não fazer algo de forma contínua e sempre ali crescendo naquela situação, se a inconstância é isso, a constância é geralmente o contrário. É você fazer algo continuamente, dia após dia. É como você acorda todos os dias. Todos os dias você acorda, você penteia os seus cabelos, você escova os seus dentes, você se assenta à mesa, você toma o café. Então, todos os dias você faz isso. Todos os dias você se veste para sair para a rua, para a escola, para um passeio. Todos os dias para a igreja você faz, ou em dias determinados para a igreja você faz isso. E quando nós somos convertidos verdadeiramente, nós somos constantes. Nós queremos ler a palavra de Deus, nós queremos aprender sobre Deus, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, nós terminamos aqui esse livro de Neemias com essa oração final, as palavras de Neemias, né? Neemias diz algumas vezes: lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Nós perguntamos, Neemias deve ter perguntado a si mesmo quanto tempo o povo de Jerusalém manteria as regras que ele havia posto, que ele havia feito. E ele sabia que leis e regulamentos por si só não tinha uma capacidade de tornar a vida daquelas pessoas piedosas. No entanto, Deus sabia que Deus respondia, Neemias sabia que Deus respondia às orações e que as pessoas precisavam crer em Deus para serem transformados e que elas precisavam experimentar o poder de Deus na verdadeira conversão, para, conhecendo a Deus verdadeiramente, pudessem obedecê-lo de forma correta. Então nós temos essa maravilhosa passagem que mostra a natureza da verdadeira conversão. Ela é algo que o Espírito Santo faz em nosso coração, ele transforma, ele cria em nós um desejo real, contínuo, de servir a Deus, de fazer a sua vontade, de crescer em sua presença. Nós vamos cantar um hino que fala sobre essa afirmação, esse desejo
de servir a Deus, de estar em sua presença, de que Deus nos molde de dentro para fora, e de que todo o nosso andar, o nosso caminhar, os membros do nosso corpo sirvam para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração.